Ô, pessoal, ali na aula eu acabei me esquecendo de comentar sobre esse tipo de exercício aqui, ó. Quando tem três ou mais, né? A gente só viu com duas, três ou mais fontes. Então a gente tem essa aqui de 2 ampere, essa fonte de 20 volts e essa fonte de 1 ampere. Todas elas independentes, tá? Tem os resistores e tal, então o objetivo é qual o valor de V0 em cima, qual o valor da tensão em cima desse resistor. Então, seguindo o mesmo esquema, ó, eu vou ter que ter três agora. Eu vou ter que ver qual a influência de cada uma das fontes em cima desse resistor de 3 ohms aqui. Então, no primeiro, eu escolho uma das três fontes. Então, vou escolher essa fonte de tensão. O que eu tenho que fazer? Fonte de tensão, a gente cria um curto. Vou criar um curto em cima dela. Pronto, criei um curto. Fonte de corrente. Qual fonte de corrente vou escolher? Essa aqui. Certo? Então, fonte de corrente a gente simplesmente apaga. Apaguei um pouco demais. Fonte de corrente a gente simplesmente apaga. Né? Então, aqui tem um circuito. 2 resistores aqui e tal, é um circuito simplesinho, né? Tem que fazer associação de resistores, fazer depois divisão de corrente. Tá? Percebam que, nesse caso aqui, aqui tem uma estrela aqui em cima, né? Vamos aqui no outro. Então, ó, primeiro eu deixei essa fonte aqui. No outro, eu tenho que deixar uma outra fonte. Então, eu tenho que escolher uma delas. No caso, eu vou apagar essa aqui. Vou deixar aquela de... Esse aqui eu vou apagar aqui. Então, fonte de corrente a gente simplesmente apaga. Eu apaguei eu apaguei sem querer. Certo? E eu quero deixar essa fonte aqui. Eu quero ver qual a influência dessa fonte nesse resistor. Então, eu vou pegar fonte de tensão. O que tem que fazer? Eu tenho que apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Só que fonte de corrente a gente tira ela, né? Fonte de corrente a gente apaga. Fonte de tensão a gente cria um curto em cima dela. Então, vou fechar aqui. Né? Tinha uma fonte de corrente aqui, eu apaguei ela. E uma fonte de tensão aqui que eu criei um curto. Então, agora eu vou fazer uma análise nisso aqui para ver desses 2 amperes quanto sobra para esse resistor aqui. E por último, então, a gente deixou primeiro essa fonte, depois essa, agora resta deixar essa fonte de tensão. O que a gente vai ter que fazer? Apagar essa aqui. Então, nessa situação aqui, essa aqui já não me interessa mais. Essa aqui também não. A única fonte que eu quero deixar... Deixa eu fechar isso aqui. Né? A única fonte que eu quero deixar é essa de 20 volts. Então agora eu vou ver essa fonte de 20 volts, quanto ela influencia nesse resistor de 3 ohms. Depois que eu tiver a tensão aqui, 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 ou a corrente, né? Eu vou vir aqui, vou fazer o somatório delas, tem que cuidar do sentido, e eu vou conseguir descobrir quanto eu tenho aqui. Certo, pessoal? Esse exercício aqui, ele está lá na lista de exercício. É o primeiro exercício que tem da lista aqui com três fontes, tá? Se tivesse 10 listas, a gente teria que fazer esse exercício aqui, teria que fazer 10 vezes aqui, uma vez para cada fonte de alimentação, de tensão ou de corrente. Apago todas elas, deixo sempre só aquela que me interessa naquela situação e no final eu somo tudo para saber qual o valor que deu aqui. Beleza, pessoal? Até mais.